Meus irmãos, povo da fé, a graça e a paz do Senhor Jesus, hoje eu venho aqui para trazer uma palavra de alerta, de orientação e de sabedoria, porque nós estamos vivendo dias em que exigem atenção, discernimento e preparo. Não é momento de pânico, não é tempo de desespero, mas é tempo de vigiar, de observar os sinais e de entender os movimentos que estão acontecendo ao nosso redor. Nas últimas horas e nos últimos dias, o Brasil inteiro tem acompanhado notícias sobre a possibilidade de uma paralisação dos caminhoneiros, manifestações, bloqueios em algumas regiões e rumores que começam a ganhar força nas redes sociais. E isso faz muita gente lembrar imediatamente do que aconteceu em 2018, quando o país praticamente parou. E é por isso que eu quero conversar com você com calma e profundidade, porque tudo que acontece na sociedade impacta diretamente o povo, as famílias, o comerciante, o trabalhador autônomo e até mesmo a nossa rotina dentro da obra de Deus. Em 2018, muitos se lembram como foi. Postos de gasolina ficaram sem combustível, supermercados ficaram com prateleiras vazias, houve falta de alguns alimentos básicos, transportes foram cancelados, o preço de certos produtos disparou e em poucos dias todo mundo sentiu na pele o peso daquela paralisação. Muitas pessoas até então nunca tinham pensado na importância do transporte no país, nunca tinham percebido o quanto o Brasil depende dos caminhoneiros para absolutamente tudo. Combustível nos postos, comida no mercado, remédios na farmácia, gás de cozinha, material para construção, produtos industrializados, água mineral, roupas, alimentos para os animais, tudo, absolutamente tudo passa pelas estradas. Quando as rodovias param, o Brasil também para. E é justamente por causa desse aprendizado do passado que hoje nós precisamos refletir de maneira equilibrada. Não sabemos se a paralisação atual vai ganhar força nacional ou se vai se limitar a alguns pontos isolados. A gente não sabe se vai ser algo curto ou prolongado, mas o que a gente sabe é que o Brasil vive um clima muito sensível, politicamente carregado, com insatisfação de muitos setores, inclusive dos caminhoneiros autônomos que carregam peso da alta do diesel, dos custos de manutenção, dos pedágios e de uma série de desafios que vão se acumulando ao longo dos anos. Quando um segmento tão grande começa a expressar insatisfação, é sinal de que algo precisa ser ouvido. E quando a sociedade percebe movimentos assim, é sinal de que precisamos estar atentos. E aqui, gente, eu quero fazer uma ponte importante entre o que estamos vendo agora e o que vivemos lá em 2018. Naquela época, a maioria das pessoas não tinham nenhum preparo. As famílias não tinham reserva financeira mínima para um imprevisto. Muitas não tinham sequer alimentos básicos para aguentar 3 ou 4 dias sem reposição. Teve gente que passou aperto, gente que ficou sem trabalhar, gente que perdeu produtos, gente que não tinha sequer dinheiro vivo para um transporte alternativo. Porque quando o combustível acaba, as máquinas param, os sistemas ficam estáveis e até mesmo o Pix pode falhar, como falhou em várias regiões durante aqueles dias de crise. Hoje, porém, nós temos a oportunidade de aprender com aquilo. Não é para promover medo, não é para gerar ansiedade, mas é para trazer prudência. A Bíblia diz que o prudente vê o perigo e se esconde, mas o simples passa adiante e sofre as consequências. O prudente não é alarmista, ele não vive movido pelo pânico, ele vive movido pela sabedoria. Ele observa os sinais, entende o contexto e aí toma atitudes que fazem diferença. E uma dessas atitudes que eu quero compartilhar com você hoje é algo simples, mas extremamente importante. Só que antes de eu compartilhar com vocês isso, eu quero pedir para você que não deixou ainda, deixa o teu like, sabe? Conteúdos como esse são seguros aqui na plataforma, o YouTube segura mesmo, mas juntos nós podemos romper esse algoritmo e apresentar esse conteúdo para mais pessoas. Deixa o like aqui embaixo para apoiar o canal, se inscreva também aqui no canal para ajudar a gente a crescer o nosso canal novo. Estamos chegando à margem de 100 mil inscritos e eu conto com a ajuda de todos vocês, tá bom? Em nome de Jesus. Inclusive eu vou colocar agora também um vídeo antes de eu
dar algumas dicas sobre um caminhoneiro que diz que isso é uma caixinha de surpresa. Vamos ver o raciocínio dele e eu volto para trazer mais informações. Vamos lá. Isso pode ser uma caixinha de surpresa. Essa paralisação pode ser uma caixinha de surpresa. Muitos acham que não vai dar certo, muitos acham que vai dar certo. Ninguém sabe. Entendeu? Tá aquele silêncio. Paulinho, o que você acha? Não sei. Eu fico só reportando por enquanto. Que nem amanhã nós já vai ver como que tá. Tomara que a greve não se repita que nem daquela vez que parou os 12 dias. Por quê? A gasolina foi a 10 conto. Os caminhão tá parando cedo. Isso eu falo para vocês. Eles estão parando cedo. Parando cedo. Tá uma coisa que ninguém consegue. É um mistério. Tá um mistério para saber que a greve vai rolar ou não. Mas um não nós já tem, né? Então vamos aguardar. Amanhã eu vou estar reportando mais sobre essa greve. Bom, gente, dado essas falas aqui desse caminhoneiro, é o Paulinho, né? Mantenha um pequeno valor em dinheiro físico em casa. Não precisa ser muito, não. Não estamos falando aqui de guardar grandes quantias, mas o mínimo, o suficiente para um imprevisto, para um deslocamento urgente, para uma compra emergencial, porque nós já vimos em momentos de instabilidade como o sistema digital pode falhar. Em 2018, o Pix ainda nem existia como existe hoje, mas as maquininhas de cartão pararam, bancos tiveram instabilidade e até mesmo os aplicativos de pagamento ficaram fora do ar em certas regiões. Quando há muita pressão no sistema ou quando a logística quebra, tudo ao redor começa a tremer. E quem não está minimamente preparado sofre mais. Outra orientação importante, e aqui eu volto àquela lembrança de 2018, é que você mantém em casa uma quantidade básica de alimentos essenciais. Não é para estocar de forma exagerada, não, nem para correr desesperado para o mercado, nada disso. O exagero também é falta de sabedoria. Mas ter arroz, feijão, óleo, farinha, ovos, enlatados, água potável e alguns itens ali de primeira necessidade para 3, 4, 5 dias, isso é prudência, tá? Você não faz isso movido por medo, você faz isso movido pelo entendimento de que vivemos em um país completamente dependente das estradas. E qualquer movimentação nacional com caminhoneiros pode afetar temporariamente o abastecimento. E se porventura houver uma paralisação mais forte, e a gente não sabe ainda se isso vai acontecer, quem estiver minimamente preparado não sofre. Quem tiver um pouco de alimento em casa, um pouco de água viva, um pouco de dinheiro vivo, atravessa o momento com tranquilidade. Mas quem não se prepara, aí sim se desespera, porque quando todo mundo corre ao mesmo tempo para comprar alguma coisa, falta, e não falta porque o Brasil não tem alimento, falta porque a logística para de funcionar, falta porque até o caminhão que leva o leite para o mercado, ou que leva o pão para a padaria, ou o combustível para o posto, tudo isso depende dos motoristas nas estradas. E gente, nós vivemos um tempo em que o país está polarizado, dividido, tenso, a economia já está fragilizada, muitas famílias já vivem no limite e qualquer instabilidade mexe diretamente na vida do povo. E é exatamente por isso que eu venho aqui chamar a sua atenção para uma postura de serenidade, mas também de coerência, de preparo. Não espere o caos chegar para reagir. Se você já aprendeu com o que aconteceu no passado, use esse aprendizado para agir com mais calma hoje. E é importante frisar, tá? Não é apenas questão de abastecimento. Uma paralisação de caminhoneiros, dependendo da proporção, afeta o transporte público, afeta fretes, afeta entregas de aplicativo, afeta transporte escolar, afeta o deslocamento das pessoas para o trabalho, afeta hospitais que dependem de oxigênio e medicamentos que chegam por caminhão, afeta o agronegócio, fábricas que param porque os seus insumos não chegam. Ou seja, gente, não é uma questão isolada, é uma cadeia inteira que se movimenta. E aqui eu quero tocar num ponto espiritual também.
Deus nos chama para vigilância. Jesus falou sobre observar os sinais, não apenas os sinais da fé, mas os sinais dos tempos, sabe? Sinais sociais, sinais que mostram, né, que o mundo está caminhando para transformações profundas. E guardar um pouco de alimento não é desconfiança de Deus. Ter um pouquinho de dinheiro em espécie não é falta de fé. Pelo contrário, é parte da responsabilidade que o próprio Deus nos ensina. José no Egito armazenou alimento por 7 anos porque entendeu os sinais. Não foi medo, foi sabedoria. E essa história está na Bíblia justamente para nos ensinar como lidar com períodos de instabilidade, gente. Então, não entre em pânico. Não compartilhe notícias falsas, não divulgue boatos, não repasse vídeos sem checar, não alimente o caos emocional das redes sociais, mas esteja atento, esteja informado, observe o que está acontecendo, tome pequenas atitudes que podem proteger você e a sua família em momentos críticos. Talvez a paralisação se resolva rápido, talvez nem evolua, talvez seja algo pontual, mas se porventura for além disso, você estará preparado. E se não acontecer nada? Ótimo, ô glória! Você apenas reforçou um hábito saudável que pode servir para qualquer outra situação futura. Lembre-se do que a palavra diz: o prudente vê o perigo e se esconde. Isso significa que o prudente percebe o movimento, se antecipa, se organiza. Ele não vive correndo atrás do prejuízo, não. Ele vive caminhando à frente do problema. E isso, gente, é maturidade. Eu te aconselho, portanto, com toda a serenidade do mundo. Separe um pouquinho de alimento essencial, organize um pequeno valor em dinheiro vivo, cuida do básico, prepare o necessário. Sabe, fala com a tua família, estabeleça uma rotina simples de prudência. Isso não atrapalha a fé, isso protege o cotidiano. E acima de tudo, confie no Senhor. Confie que Deus é quem guarda, é quem sustenta, é quem supre, é quem direciona. Mas lembre-se que a responsabilidade da preparação é nossa. Deus é quem nos dá o alerta, a inteligência, a sabedoria e o discernimento. A ação prática é conosco. Seja prudente, seja sábio, seja calmo. Não ceda ao pânico, não se impressione com rumores, mas também não ignore os sinais. Quem vive no equilíbrio alcança a paz mesmo em tempos turbulentos. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê sabedoria para cada decisão desses dias. Gente, agora eu quero, antes de finalizar, eu preciso abrir o meu coração com vocês. Porque o que eu vou mostrar agora não é apenas um vídeo, sabe? Não é apenas um registro. É um clamor silencioso. É uma realidade que grita. É um chamado direto de Deus para cada pessoa que tem um coração sensível. Nos últimos dias, em Amatanda, Moçambique, nós servimos almoço para quase 1.000 crianças. 1.000 pequenos, 1.000 vidas. 1.000 barriguinhas que dependem desse trabalho para ter energia, esperança e futuro. E quando você olhar para esse vídeo, essas filas enormes, esses rostinhos esperando com alegria o prato de comida, lembre-se de uma coisa: isso só é possível porque Deus toca o coração de pessoas como você. E eu quero que você preste atenção em algo mais profundo. Eu vou te mostrar agora aqui uma mãe cega, tá? Uma mãe que não enxerga, criando seus filhos em meio à pobreza, guiando-os com amor, guiando-os com coragem, com força, mesmo sem ver o mundo ao redor. Quando você assistir esse trecho, não veja apenas a necessidade material, mas veja a fé, veja a resiliência, veja o esforço sobre-humano de uma mãe que batalha sem usar os próprios olhos, mas usando o quê? O coração. Aí você pensa comigo, como essa família sobreviveria sem a nossa ajuda? Como continuariam sem esse apoio que o Ministério Povo da Fé tem conseguido levar até eles? Mas aí talvez você pense, pastor, mas tudo isso é lá na África. Mas não, gente, o nosso chamado é muito maior. No Brasil, Deus também nos confiou vidas. Nós assistimos mais de 300 crianças e famílias, entre os ribeirinhos da Amazônia e as comunidades carentes do interior de São Paulo. São crianças, sabe, que comem porque vocês ajudam. São famílias inteiras que recebem cesta básica, roupas, remédio, oração e esperança, porque pessoas como você decidem estender as mãos. Agora, eu falo com toda a sinceridade aqui da minha alma, não feche o seu coração. A obra de Deus não se sustenta na emoção, não se sustenta no discurso, ela se sustenta na generosidade.
A comida não aparece do nada. O telhado não se levanta sozinho. A escola não se completa com palavras. A casa do Manuel não termina apenas com boa vontade. As crianças não comem com promessas. Elas comem com a sua oferta. E alguém pode dizer: ah, pastor, mas a minha ajuda é pequena. Deixa eu te falar uma coisa. Pequena é a semente, mas grande é a colheita. Pequena é a viúva que tinha 2 moedas, mas grande é a recompensa dela até hoje. Pequeno é o pão e o peixe, mas quando a gente coloca nas mãos de Jesus, o alimento alimenta uma multidão inteira. O que Deus precisa não é do tamanho não, é da disposição. É do coração que diz: Senhor, eis-me aqui. Gente, nós estamos no limite. Estamos no ponto exato onde ou avançamos ou aquilo que já construímos começa a se perder. E Deus está levantando você para isso. Enquanto você me ouve, eu sei que o Espírito Santo está tocando o seu coração. Eu sei que Ele desperta pessoas específicas, separadas, escolhidas por Ele para sustentar missões. Talvez você seja uma delas. Então, eu te faço um pedido, não como um pastor, mas como alguém que está olhando para essa verdade todos os dias. Seja a resposta de oração na vida dessas crianças. Seja a mão que sustenta. Seja um instrumento de Deus. Seja um milagre. A sua oferta hoje, seja qual for, vai fazer diferença aonde ninguém mais consegue chegar. Os do Ministério Povo da Fé, meus irmãos, estamos aqui muito agradecidos. Já está quase chovendo aqui já. Quero louvar a Deus pela sua vida, pastor Giovanni Dia e todos os irmãos do Brasil. Obrigado, Ministério Povo da Fé. Povo da Fé! Deus abençoe! Pastor Giovanni! E todos os irmãos do Brasil! Gente, aqui que é hoje maravilhoso. E estamos também aqui com feijão. E precisamos comprar carne. E ainda dá tempo, ainda é manhã aqui muito cedo. Fundo lento, não é, Maria? É muito cedo ainda aqui. E precisamos comprar aqui carne, frango. Quem está nos acompanhando junto com o pastor Giovanni, quem puder nos apoiar, nós estaremos aqui agradecendo de coração. Aí agora vai comprar o frango, o suco, e aí essa refeição é na nossa base no 3 de fevereiro, onde estamos fazendo o alpendre. Demos uma segurada na cobertura aí para finalizar a escola, depois a gente vai finalizar esse alpendre aí na base do 3 de fevereiro. E é por isso que eu conto com a ajuda de todos vocês. Aqui abaixo está o Pix, que é o CNPJ do Ministério, 44522-344, 1000 contra 36. O WhatsApp também é a chave Pix, uma conta da Caixa Econômica Federal, uma conta do Banco Bradesco. Pastor, eu queria o PayPal, tá na tela agora, tira um print. Aqui em cima também tem um QR Code, você pode apontar a câmera do seu celular aí no aplicativo do teu banco, fazer também aqui uma chave, uma oferta, tá? Uma semente. Lembrando que o CNPJ e o celular é chave Pix de uma conta jurídica do Banco Bradesco, tá? A conta do Banco do Banco Nubank, CNPJ e Pix é conta Nubank. A conta do Banco Bradesco também é uma conta jurídica, que está aqui abaixo. E a da Caixa Econômica Federal é uma conta de pessoa física, está em meu nome, mas é uma conta totalmente separada para o Ministério. Eu vou ficando por aqui, não é por muito falar que a gente será ouvido, para não ficar um vídeo muito extenso, quero fazer vídeos mais curtos. Se você ficou até aqui, eu gostaria que você comentasse aqui embaixo se você quer que eu faça vídeos mais curtos, de até 15 minutos, 10, 15 minutos no máximo. Comenta aqui abaixo. Vamos para cima. Deus abençoe a todos. Deus abençoe moderadores, inscritos, novos inscritos. Deixa o teu nome, sobrenome pelo qual assina a sua família e a cidade onde você mora, que estaremos orando e o nome do Senhor continuará sendo glorificado. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Envie a sua ajuda hoje. Sua oferta, sua primícia, seu dízimo. Aquilo que Deus colocar no seu coração, tá bom? Eu sei que Deus estará honrando a todos, pois a palavra de Deus diz que quem dá aos pobres, esse empresta a Deus, e quando Deus devolver, Ele devolve com juros largamente vantajosos. Vamos para cima, povo da fé. Ô glória! Povo da Fé! Muito obrigado a todos, irmãos! Iluminando sorrisos e aquecendo corações aonde quer que for preciso, em qualquer lugar que for, semeando amor
amor. O amor de Cristo, esse é o nosso compromisso. Ministério Povo da Fé, projeto em Amatanda, levando esperança às crianças, aos iguais, alimentando o povo, levando renovo sem deixar ninguém pra trás. Quem dá aos pobres empresta a Deus, receberá com juros bem mais vantajosos. Apoie esse projeto, não fique indiferente. Precisamos de gente para caminhar com a gente. Pastor Gabriel Jesus, Pastor Giovanni Dias, chamam o povo da fé pra fazer companhia e levar a alegria onde a tristeza fez morada, alimentar os corpos e alimentar as almas, alimentar as almas. Projeto em Amatanda, Moçambique e África, mais de 500 crianças já foram amparadas. Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Pastor Giovanni e todos irmãos, precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Projeto em Amatanda.